Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha aqui pela tela da Band. No programa de hoje nós vamos trabalhar com massa folhada, nós vamos fazer um molho especial, nós vamos fazer um 1000 folhas, então o programa está bem bacana. Para começar, nós vamos fazer um molho especial e eu vou trabalhar com camarão e também tem umas aparas de truta aqui, certo? Mas você pode utilizar outro peixe, sem problema nenhum. A frigideira está bem quente, tenho aqui camarão e eu vou temperar com sal, pimenta do reino, azeite de oliva extra virgem, maravilha. A frigideira está aquecendo, eu quero ela bem quente porque eu tenho que saltear esse camarão. E aí tem um detalhe importante, um truque de cozinha para vocês. Geralmente, quando a gente faz, uma quantidade muito grande de camarão, o camarão perde líquido. Então fica aquela quantidade excessiva de líquido na frigideira ou na panela. Em vez de o camarão ser salteado, dourado, ele vai cozinhar. É um processo de cozimento totalmente diferente. Então, a gente vai fazendo aos poucos. A mesma coisa quando você vai fazer um picadinho de carne, um estrogonofe, também pequenas quantidades de carne, aí você carameliza a proteína e reserva. Não fica aquela umidade excessiva que vai cozinhar a carne. Salteando, você tem muito mais intensidade de sabor. Frigideira bem quente, a gente vai então trabalhar com um pouquinho do camarão, ó. Reparem que mesmo com o utensílio bem quente, tá? Solta um pouco de umidade. Imagina se não estivesse, né? Então é esse trabalho. Aos pouquinhos, todas as porções de camarão, vou fazer o mesmo trabalho. Quando ele chega nesse tom rosado, certo? Eu vou retirar e vou reservar. Estou com uma frigideira maior, justamente por isso eu aproveito as paredes dela que estão bem quentes e vou trabalhando todas as paredes aqui, ó, tá? Justamente para manter a umidade dentro do camarão. Aí ele vai ficar tenro, vai ficar suculento e não vai ter aquela textura emborrachada, né? Não é legal. Ingrediente super sensível, então a gente tem que ter esses cuidados. Vocês vejam que é super rápido, super fácil de fazer. Tenho aqui as aparas de truta, tá? Que é um peixe que eu gosto muito. Então são só os pedacinhos que sobraram de uma outra receita que eu vou aproveitar na nossa receita. Você pode usar linguado, você pode utilizar outro peixe e fazer a montagem final da maneira que eu vou ensinar. Eu vou saltear essas aparas com um pouquinho de azeite de oliva, sal e pimenta. Como o peixe, o camarão tem um sabor super sutil, eu não gosto de utilizar muito limão na preparação. O limão vai à mesa depois, se a pessoa quiser acrescentar, porque vai mascarar, né? Tem gente que deixa marinando o peixe com alho, com limão, né? E então o peixe fica com o gosto desse marinado. Se a receita pede, legal. Agora, se você quiser o sabor do peixe, aqui uma truta que tem um sabor super interessante, a gente vai trabalhar só com o sal e a pimenta e manter o sabor dela. O que eu vou fazer aqui? Intensificar o sabor dessas aparas. É rapidinho, porque já são aparas e são bem fininhas, o cozimento é super rápido. Eu estou utilizando peixe e camarão hoje, mas se você quiser substituir, tá? Você pode utilizar frango tranquilamente, tá? E na hora que a gente vai montar com a massa folhada, você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Porque o recheio que a gente vai fazer pode ser feito de diversas maneiras, diversos recheios, tá? Esse aqui fica super interessante, super leve, né? Saboroso. Então a gente mostra a receita para vocês e depois, se você quiser mudar o recheio que você vai utilizar, tá valendo.
Olha só, começou a dourar, eu não quero quebrar ele muito mais que isso, tá? Então eu não vou mexendo com intensidade. Aqui então a gente dá uma salteadinha rápida para ele dourar do outro lado. Tenho aqui tomilho, então eu vou colocar umas folhinhas de tomilho, combinação perfeita com peixe. É uma erva aromática que vai muito bem aqui, com legumes também. As folhinhas de tomilho então, pra gente ter um saborzinho sutil do tomilho aqui. Peixe pronto, bowl, e vamos reservar. Lindo. Cebola. Vamos descascá-la aqui. Cortamos ao meio. Vamos cortar ela bem fininha. Meia cebola o suficiente. Azeite de oliva na frigideira. Vamos começar salteando a cebola. Vou utilizar aqui 2 dentes de alho em camisa, que é simplesmente a gente bater com a faca e utilizar com casca e tudo, ele vai deixar só o aroma. Depois a gente retira. Pimenta, dedo de moça. Vamos cortar aqui um pouquinho de pimenta. Quem não gosta de pimenta, não utilize. Meia pimenta. Vou baixar a chama, deixar a cebola dourando devagarinho para mim trabalhar com os outros ingredientes. Alcaparras, tá? Então sempre que você utilizar alcaparras, o truque é você tirar ela do vidro, colocar num prato, num bowl, né? Passar uma aguinha, retirar o excesso de sal. Cuide então, quando você utilizar em alguma receita que peça alcaparra, para você fazer esse trabalho e não estragar a receita, porque vai ficar muito salgada, ok? Muito bem, então as alcaparras. Vou colocar um pouquinho mais de azeite, mais um fiozinho bem de leve. Lindo. Tenho aqui erva doce, certo? Conhecido como funcho também. E o bulbo aqui, né? Essa parte de baixo, ela é super bacana de se utilizar em saladas, tá? E vai muito bem com peixe. Vou pegar um pedacinho, o resto eu vou reservar aqui, tá? Vou tirar essa base aqui. E aqui, então, eu vou laminar dessa maneira. As folhinhas também. Viro aqui e corto também a erva doce. Eu sempre falo isso, mas não custa repetir. Se você não gosta de algum dos ingredientes, você retira da receita, faça da sua maneira. Utilize a base que a gente está ensinando e vá transformando, certo? Exemplo, eu não gosto de erva doce, é simples, não utilize, você pode substituir por um alho poró e assim você vai criando as suas receitas também, tá? Vamos lá, erva doce. Tenho certeza que a combinação com peixe de erva doce, gente, é sensacional. Vou utilizar tomate cereja aqui, mas pode ser o tomate que você tem em casa, certo? O tomate está grande, vou cortar ele em 6 pedaços dessa maneira, tá? Se forem os menorzinhos aqui, eles ficam bem charmosos também. Esse aqui é orgânico da horta, então tem um sabor bem especial. Perfeito.
Eu vou cortando os ingredientes ao mesmo tempo que eu estou de olho na receita, né? Se você não tem essa experiência, faça todo o mise en place, que são os ingredientes que a receita pede, todo porcionadinho, e você vai fazendo aos poucos, tá? Assim você não esquece de nenhum ingrediente e não tem problema se você não tem experiência de queimar a receita, tá? Muito bem, tomates porcionados. Vou trazer a frigideira aqui para perto da minha área de trabalho. Vamos colocar os tomates aqui. Lembrando que a alcaparra ela é salgada, então o tomate está entrando aqui, ele vai absorver esse sal, tá? Mas uma pitadinha vai precisar, tá? O tomate pede sal. E o ideal é sempre que você está fazendo a sua receita, é que você vá provando, vá afinando, né? O sal, ele pode ser corrigido no final da receita sem problema nenhum. O importante é não exagerar, né? Olha só que lindo que está ficando isso. Super fresco. O aromático tá demais, o aroma aqui no estúdio. Cebola verde, vou cortar aqui uma quantidade bem bacana. Vai muito bem aqui. A cebolete aqui, ó, bem fininha. Vai dar um frescor para a receita. Perfeito. Aqui a gente tem um molho muito bacana, que ele é super versátil e a gente tenta fazer isso aqui no Truque de Cozinha, ensinar para vocês essa versatilidade das receitas, tá? Vou colocar um pouquinho de água, bem pouquinho, só para gerar um pouquinho de umidade. Olha só, olha que lindo, tá? Você pode fazer um frango, você pode fazer um filé suíno, você pode escolher um corte especial de carne, tá? E largar esse molho por cima. Você pode utilizar também numa brusqueta, você pode fazer diversas receitas com essa base, ok? Tem uma água fervendo, vou temperar com sal e vou colocar um pouco de penne, tá? Esse é o tricolor, ele tem 3 cores. Muito bem, pessoal, vamos para um rápido intervalo, é bem rapidinho e já voltamos com o Truques de Cozinha. Muito bem, gente, estamos de volta. Sempre falo na volta do bloco, né, das nossas redes sociais. Então você quer nos seguir no Instagram, Truques de Cozinha, também no Facebook e o nosso canal no YouTube, que você vai entrar lá, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, assistir o que você não viu. Então faça parte do nosso canal no YouTube também. Seguimos com nossas receitas. Tenho aqui azeitona preta, tá? Então tem 2 maneiras. Ou eu faço um corte, tá? Ao redor assim e retiro a semente, tá? A gente retira, gira aqui, ó, tá? E retira a semente. Então eu fico com as 2 metades, certo? E tem um truque de cozinha que é bem legal. Palito, que é aqueles palitos de espetinho, quebrei ele, certo? Então na parte de baixo da azeitona eu vou com o palito, acho a semente devagar, a gente empurra com calma, olha aqui, ó, o caroço saindo, super fácil, e a gente fica com a azeitona inteirinha. Legal, né? Tem algumas azeitonas que eu cortei na metade e algumas eu vou deixar inteiras, que a gente retirou o carocinho. Se você utilizar a azeitona com caroço, não se utiliza normalmente, tá? Mas se você utilizar, lembre de avisar as pessoas, muito importante. Chegando nesse ponto, tá? Vou retirar o alho que já fez o papel dele. A massa está quase pronta aqui. Vamos mexê-la um pouquinho. Sem dúvida esse molho é uma explosão de sabores. Massa está cozida, frigideirinha pequena porque é uma porção bem pequenininha. Só para me ilustrar para vocês aquilo que a gente falou do molho, né? Molho super versátil. Vou escorrer com a escumadeira, vou trazer para cá. Um pouquinho da água do cozimento. O importante é a gente ter a água do cozimento, justamente se o molho ficar muito espesso, a gente poder deixar ele mais leve, né? Então, é dessa maneira
que a gente faz. Importante, a massa tá al dente, ela vai finalizar aqui dentro do molho, vai absorver esse molho, a gente vai ter muito mais condução de molho para a boca, muito mais sabor. Orégano, azeite de oliva extra virgem, um pouquinho de cebolinha verde, para finalização, ter ela fresquinha. Vamos montar o prato. Cebolinha verde para finalizar. Penne com molho especial italiano. Vale a pena vocês provarem. O molho que sobrou já está aqui no bowl. Tem aqui então o peixe que a gente salteou, o camarão que a gente salteou, e agora a gente vai misturar esses ingredientes. Primeira coisa, lembrando que o peixe é super sensível, eu quero esses pedaços maiores, eu não vou misturar de primeira ali, para a gente primeiro trabalhar com o camarão e o molho e misturar bem esses ingredientes. Aí você escolhe um belo pão italiano, corta uma fatia, passa um dentinho de alho, coloca isso aqui por cima e bota no forno um pouquinho para dar aquela crocância no pão. Gente, uma brusqueta de primeira, né? E agora aqui então a gente mistura com o peixe. Bem devagar, vou deixar assim mesmo, tá? Ó, não vou quebrar o peixe, só puxar ele para cima aqui, então deixar esses sabores se misturarem e daqui a pouco a gente vai utilizar isso aqui como recheio. O que eu vou precisar agora? De uma assadeira que já está aqui. Eu tenho uma assadeira antiaderente e quando você for comprar utensílios, né, você escolha utensílios de boa qualidade, porque você vai gastar um pouquinho mais, mas o utensílio vai durar quase toda a sua vida, é só ter cuidado, tá? O utensílio que tem essa camada antiaderente facilita um monte a vida da gente, além de a gente poder cozinhar de uma maneira bem mais saudável. Utiliza menos óleo, né? E não gruda. Então, isso é uma facilidade incrível que você tem que escolher utensílios dessa maneira, tá? Então, se você for comprar os seus utensílios, uma dica minha é utilizar os antiaderentes. Massa folhada, com todo o cuidado, certo? A gente tem aqui a massa folhada pronta, você encontra em qualquer supermercado, porque eu não vou ensinar vocês a fazer massa folhada, é um trabalho maluco, certo? A chance de errar é gigante, certo? Tem vários programas no YouTube que você vê com o pessoal ensinando massa folhada e vocês vão ver, tem que levar para geladeira, né? Tem que deixar tantas horas, é maluco. Eu não estou aqui para complicar a vida de vocês, estou aqui para facilitar. Então, utilize a massa folhada pronta, né? Que a receita vai ficar bem bacana. Não tenho dúvida que tem gente fazendo massa folhada de extrema qualidade no mercado. Vamos lá. O que eu vou fazer? Vou cortar aqui, e aí tem um detalhe, quando a gente usa massa folhada, tá? A gente tem que cortar de uma vez só para ela folhar. Se eu fizer um zigue-zague com a faca, isso não vai acontecer. Então, de uma vez só eu corto, tá? Enrolo o restante, vou deixar aqui. Tenho aqui então uma bela massa folhada. Eu vou dobrar ela aqui, ó. Pode também recortar e fazer com tirinhas, tá? Porque dela folha e vai fazer um efeito maior. Como é uma maneira mais prática de a gente trabalhar, aqui eu vou dobrar, tá? Vai fazer o efeito que eu quero. Mas se a gente vai fazer um vulovan, por exemplo, que é feito com massa folhada, né? Então a gente corta com o aro e depois faz a auréola para ele crescer e folhear e ficar alto, tá? Olha só, muito fácil, muito prático. Deixa o plástico para fora. A mesma coisa nas bordas. Já retiro o plástico aqui também. Aqui nos cantinhos a gente faz a dobra ficar mais bonitinha. Com um garfo a gente vai fazer pequenos furinhos aqui, ó, na massa para ela não estufar, ela não crescer muito aqui no meio, certo? Senão ela vai inflar mesmo. Então com o garfo eu faço esses furinhos. Bem fácil. Vamos lá.
Retira o plástico. Com todo cuidado, a gente coloca na assadeira. Como a massa é feita com manteiga e farinha, a manteiga já está untando, né? E sendo antiaderente não tem problema nenhum de grudar. Vou levar essa massa para o forno, certo? Para dar um pré-cozimento. O que a gente vai fazer? O forno pré-aquecido já uns 10 a 15 minutos, temperatura, né, de 200 graus, 230 graus, bastante temperatura porque a massa folhada pede temperatura. Então, vamos levar para o forno. Olha só, pessoal, saiu do forno aqui, douradinha, folhou, tá aqui, ó, né, como eu queria. Agora, vamos finalizar, vou acrescentar o recheio. E aí é aquilo que eu falei para vocês, né? A gente está utilizando camarão, peixe aqui, mas você pode fazer esse recheio da maneira que você quiser. Vale usar a criatividade aqui, né? Olha só que maravilha! Olha só que maravilha que ficou. Agora volta para o forno para aquecer o recheio, dá mais uma douradinha bem de leve. 5, 7 minutinhos, tá prontinho. Muito bem, pessoal, retirei do forno, já coloquei numa tábua, certo? Vamos finalizar. Umas folhinhas de tomilho. Cebolinha verde. E não pode faltar, né, um azeite de oliva extra virgem aqui para finalização. É ou não é uma bela receita, uma explosão de sabores sem dúvida nenhuma, diferentes texturas, um colorido lindo, um prato sensacional. Muito bem, pessoal, vamos fazer um 1000 folhas. Agora, aproveitando que a gente está com massa folhada, já seguimos o caminho, tá? Vou abrir ela aqui na área de trabalho. Vamos fazer o corte aqui, então, na mesma proporção, mais ou menos 3 dedos. Ok. Eu vou precisar de mais um. 3 dedos. Vou colocar aqui na assadeira. Com o garfo a gente vai fazer o mesmo trabalho que a gente fez antes, olha só. Vamos fazer pequenos furinhos aqui na massa folhada. Peneirinha, açúcar de confeiteiro, vou colocar um pouquinho na peneira aqui. E é importante a gente então polvilhar o açúcar de confeiteiro sobre a massa. Assim ela vai caramelizar. Perfeição. Feito isso, o forno está pré-aquecido, 200 graus, vamos levar elas para assar. Retirei as massas folhadas do forno, olha só que maravilha. O douradinho por fora do açúcar confeiteiro, tá? Agora vem a minha dúvida, eu vou montar o prato, será que eu faço inteiro ou será que eu corto ao meio, faço menorzinho? Vamos cortar. Sempre para cortar, faca de pão, tá? Vou cortar aqui então, olha só o barulhinho. Olha ali, folhadinho por dentro, era o que eu queria. Vou precisar de mais uma. Perfeito. Aí,
Na base do prato, para ela não escorregar, eu vou passar um pouquinho de doce de leite. Podia botar no saco de confeiteiro e confeitar, né? Fazer então com o bico específico, mas geralmente as pessoas não têm em casa, então vamos colocar aqui mesmo, certo? Com a colher, com carinho. Vamos espalhando. Ser bem generoso aqui. Botamos a outra camada aqui por cima. Firmamos bem. Última camada, pressionamos um pouquinho aqui para o doce de leite se espalhar, né? Açúcar de confeiteiro para finalização. Deixa eu ir batendo devagarinho aqui. Isso lembra Natal, né? Olha só que legal. Moranguinho em leque. Então mantenho a base das folhas aqui e não vou com a faca até o fundo, tá? Ela tem que ter uma base. Então cortes bem fininhos aqui, ó. Faca bem afiada. Usei erva doce no nosso peixe, a folhinha da erva doce aqui do ladinho. 1000 folhas, super fácil, super rápido de fazer. E você pode usar o creme de confeiteiro também ou outros recheios, tá? Massa folhada é muito bacana de trabalhar e fácil, né? Fica lindo demais e super saboroso. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana para vocês e a gente se vê no sábado que vem às 11h30 da manhã aqui na Band.